Senhores deputados, senhores conselheiros, vamos dar sequência a esta reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A reunião foi interrompida até às 16 horas, exatamente para... Há aí algo a tocar? Bom, exatamente para, no último ponto de hoje, podermos fazer esta reunião formal da Comissão com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, quero que interiorizem isto. A partir de agora, o Conselho das Comunidades será recebido em plenário, sempre, e sempre, tanto quanto possível, com a presença ou do Presidente ou dos Vice-Presidentes, no caso de haver algum impedimento. Temos presentes deputados que representam a esmagadora maioria dos deputados desta Assembleia, neste caso concreto o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Grupo Parlamentar do Chega, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os senhores conselheiros são muito bem-vindos. Esta casa é a casa-mãe da democracia e os senhores conselheiros são uma espécie, no fundo, o Conselho das Comunidades é uma espécie de parlamento das comunidades. E, por isso, o diálogo entre o Conselho das Comunidades e os deputados eleitos é um diálogo absolutamente indispensável para a definição de políticas sérias, corretas, adequadas a dirigir aos portugueses que residem fora de Portugal. E, por isso, eu vou começar por dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Permanente, Dr. Flávio Martins, até há pouco nosso colega, e depois, naturalmente, de acordo com a orientação do Conselho, falarão os senhores deputados os senhores conselheiros que o Sr. Presidente entender, e depois os grupos parlamentares farão as suas considerações, voltando no final a dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho para alguma resposta que seja considerada adequada a alguma dúvida, a alguma questão que os senhores deputados possam formular. Senhor Presidente do Conselho, tem a palavra, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado José Cesário. Muito boa tarde às senhoras deputadas, aos senhores deputados. Saudamos a todos e também um cumprimento especial aos técnicos e técnicas da segunda comissão e às assessorias dos diversos grupos parlamentares aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de deixar registrado um agradecimento muito especial ao senhor presidente da Assembleia da República, Dr. José Aguiar Branco, pela disponibilidade em podermos usar o espaço desta casa, a quem muito respeitamos, e também a própria segunda comissão, a sua mesa diretora, ao seu presidente, aos seus integrantes, porque possibilitaram mais uma vez, não é a primeira e não será a última certamente, mas mais uma vez estarmos aqui trazer um pouco daquilo que nós que estamos na linha de frente e somos os primeiros a receber as críticas e as sugestões e as demandas das nossas comunidades portuguesas, podemos apresentar aqui a segunda comissão. Como todos sabem, nós somos um órgão de aconselhamento ao governo, entretanto, nunca deixamos de estabelecer o diálogo aqui com a segunda comissão, já há muito tempo, também com os diversos grupos parlamentares desta casa, aos enfim, deputados únicos, as pessoas que sempre puderam e quiseram nos receber, nos ouvir um pouco. Eu gostaria também, se me permitem, fazer uma breve apresentação dos que estão aqui hoje. O Conselho Permanente, conforme a Lei 66A, ele é composto por 12 conselheiros, indigitados pelos nossos conselhos regionais. Entretanto, dos 12, uma conselheira nossa, Odete Fernandes, da área de Paris, em França, não pôde estar aqui conosco, infelizmente, por conta de assuntos que aprenderam por lá e que ela não pôde, evidentemente, se desvencilhar. Mas temos aqui, então, o nosso vice-presidente,
que é o conselheiro Paulo Marques, da região de Paris, França, portanto. Temos também cá os 2 conselheiros, o Vasco Abreu, de Joanesburgo, e o Rui Barata, de Macau, o que dá também um perfil mundial, não é, global, deste conselho. E, evidentemente, claro, o improviso é um problema sempre, não é, Rui? Então é o Rui Marcelo e não o Rui Barata, que é um outro conselheiro nosso de há muito tempo, de Estrasburgo. Então, o Vasco Abreu e o Rui Marcelo, de Macau. E temos ainda aqui, portanto, seguindo esta ordem, o Manuel Coelho, da Namíbia, o Antônio Cunha, de Londres, Reino Unido, o Fernando Campos, de Caracas, da Venezuela, o Manuel Viegas, da Flórida, Estados Unidos, a Beatriz Pereira, de São Paulo, o Daniel Loureiro, de Montreal, do Canadá, e, finalmente, mas não menos importante, porque estamos aqui a seguir uma ordem, não é, de posição, o Antônio Iria, da Suíça, de Geneve, portanto. Então, somos nós 11 que estamos aqui. Alguns já vieram do mandato passado, outros estão pela primeira vez no Conselho das Comunidades, o que também é bom, porque oxigena o nosso Conselho. E nós gostaríamos, assim, de início, de apresentarmos aqui, aliás, deixarmos com o nosso presidente desta comissão. Nós temos uma obrigação legal, que é de, anualmente, apresentarmos um relatório de atividades. E, portanto, apesar de não termos um ano ainda, posto que o plenário que nos deu posse efetivamente ocorreu em outubro passado, mas, tendo em vista esta reunião, nós elaboramos, então, um relatório de atividades até agora e gostaríamos de entregar, então, aqui a mão do Dr. José Cesário, nosso presidente desta comissão, pedindo que depois os serviços possam fazer circular junto aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Pois bem, tivemos de início, né, ontem, né, no dia de ontem, a reeleição, na verdade, da mesa diretora. Portanto, nós elegemos anualmente a mesa diretora, conforme a lei. A mesa diretora foi reconduzida pela unanimidade dos conselheiros, já tivemos oportunidade de falar disso. E, durante esses 3 dias, ou seja, até amanhã, nós também estaremos com alguns secretários de Estado do governo, porque há matérias que nós julgamos mais urgentes do que outras e temos, portanto, tido esse contato. Estaremos ainda amanhã em audiência com o senhor presidente da Assembleia da República, também com o senhor primeiro-ministro. Ontem estivemos com o senhor presidente da República e, desde ontem, estamos a contatar e a reunir com candidatos que oficialmente já se apresentaram à presidência da República. Ontem estivemos com o doutor Antônio José Seguro. Hoje estaremos com o almirante Gouveia e Melo e amanhã com o doutor Luiz Marques Mendes. Tínhamos feito também o convite ao antigo deputado, não é, Antônio Felipe, que não pôde, por motivo imperioso e até infeliz, não poderá estar conosco, infelizmente, mas nós, até agora, eram esses os candidatos que oficialmente tinham se apresentado e temos discutido com eles também os temas das nossas comunidades. E também fizemos uma reunião, senhor presidente, com alguns conselhos diaspóricos, notadamente, ontem estivemos com o Conselho da Diáspora Portuguesa, com quem, aliás, assinamos um protocolo de cooperação, portanto, da Presidência da República, e tivemos também uma reunião com o diretor regional das comunidades madeirenses e também já está tudo alinhado, só não foi possível porque as condições meteorológicas o impediram de vir dos Açores para cá ontem, com o diretor regional das comunidades açorianas. Ou seja, pretendemos que esses conselhos possam também dialogar e caminhar juntos, porque eu acho que é assim que fortalecemos as nossas comunidades e esse é o pensamento de todos os que aqui estão. O que nos traz aqui, mais especificamente, então, para tratarmos com a segunda comissão? São, inicialmente, a questão, são 4 pontos. Então, o primeiro, a questão dos atos eleitorais e da participação cívica nas comunidades.
e há algumas questões que nós gostaríamos de apresentar, já que são de competência exclusiva da Assembleia da República. Uma delas trata, por exemplo, de uma preocupação nossa, e hoje até tivemos uma conversa com a SG-MAI a esse respeito, quanto ao envio dos boletins de voto, caso haja uma segunda volta para as presidenciais, tendo em vista que até a formulação de um novo modelo de boletim de voto, com as duas candidaturas que possam ir a uma segunda volta, que não é comum aqui em Portugal, nas presidenciais, mas que é uma possibilidade, não é sempre, de acontecer, como é que isso ficaria para as comunidades participarem efetivamente disso? Não é? Nos foi anunciado pela SG-MAI que poderia ser uma repetição do boletim da primeira volta ser aplicado à segunda volta, o que nos traz alguma preocupação. Mas, de qualquer maneira, é um tema que eu acho que os senhores deputados e as senhoras deputadas poderiam efetivamente preocupar e apreciar nesse sentido. Uma outra questão também, que talvez, não sei se poderia para essas próximas eleições, para as presidenciais, mas que é uma questão legislativa, que é o voto presencial antecipado em mobilidade. Nós já tivemos essa experiência para o Parlamento Europeu, mas sabemos que não há previsão disso, salvo engano nosso, para as presidenciais. Não é? E foi me parece que uma boa experiência para o Parlamento Europeu e, portanto, fica também aqui um repto, digamos, para que a Assembleia possa apreciar e avançar nesse sentido, tendo em vista que as presidenciais ocorrerão em breve. Não é? Sabemos que o tempo é exíguo, mas talvez possa aqui adiantar alguma coisa. Outra questão que conversamos hoje também com a SG-MAI, mas não encontramos muito respaldo, trata do voto postal. O voto postal, especialmente, e temos visto isso nas legislativas, é um voto que torna a participação mais efetiva. Nós lembramos que nas últimas legislativas, em maio passado, 22% do universo dos eleitores nas comunidades participaram efetivamente, em que pese haver ali muitos votos que foram anulados, mas a verdade é que houve 22% de participação, o que é efetivamente algo importante. Mas nós perguntamos, e aí talvez fosse da competência desta Casa, apreciar, por exemplo, a possibilidade de alguma alteração legislativa, de modo a que os boletins de voto pudessem ser remetidos ou mesmo depois entregues ou enviados pelo eleitor diretamente para o posto consular da sua área, e não enviado para cá ou não recebido diretamente, enviado de Portugal diretamente para a residência do eleitor, e sim, talvez por uma mala diplomática, para que o posto consular remetesse para os eleitores na sua respectiva área. Entendemos que talvez isso, eu sei que pode causar aqui algumas dúvidas, mas nós talvez pudéssemos fazer crescer a participação, já que houve muita reclamação de votos, ou melhor, de boletins de votos que não chegaram aos eleitores ou outros que não chegaram atempadamente aqui a Lisboa quando foram devolvidos. E a outra questão é a do voto eletrônico descentralizado. Em fevereiro passado, nós aprovamos aqui a Assembleia aprovou aqui um projeto de resolução para que o governo apreciasse a possibilidade de um teste de voto eletrônico descentralizado, e nós gostaríamos também de contar com o apoio desta Casa para que efetivamente o governo pensasse e levasse isso adiante neste momento. Uma outra questão também, a segunda, é a subrepresentação das comunidades. A verdade é que nós hoje temos quase 1.700.000 eleitores, e se apenas 22% votaram, para nós é muita coisa, mas alguém poderia dizer, são poucos. Mas esses 22% correspondem a alguns círculos eleitorais do continente e mesmo das regiões autônomas que elegem mais do que o dobro de deputados que nós elegemos nos dois círculos eleitorais pelas comunidades. Então, nós achamos que estamos, sim, subrepresentados e gostaríamos que essa matéria fosse verdadeiramente apreciada por esta Casa nesta legislatura.
Uma outra questão que nós faremos chegar ao governo, mas gostaríamos de contar com o apoio dos senhores deputados e senhoras deputadas, é, à luz do artigo 42º da Lei 66A, a verba global para o orçamento das comunidades portuguesas. Ontem já tivemos uma conversa com o nosso secretário de Estado e apresentaremos uma proposta no valor de 500 mil euros para o próximo ano para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Contamos com o apoio dos diversos grupos parlamentares nesse sentido, já que tanto isso será apreciado futuramente. E, finalmente, também, já que hoje há uma dupla janela, digamos, com o novo diploma que foi aprovado no governo anterior, quanto aos apoios ao associativismo, que pudéssemos ter também aqui, em termos de valor, um reforço, que para este ano foi de 1 milhão de euros, mas que, quem sabe, e já que agora contamos com duas janelas de apresentação de candidaturas, quem sabe se nós não poderemos, portanto, ter aqui um valor maior nesse sentido. Eu gostaria de pedir, então, ao Paulo Marques que também encaminhasse uma demanda nesse sentido e também ao Daniel Loureiro que utilizasse o tempo final. Eu só vos pedia que fossem o mais sucintos possível. Eu, no início, não clarifiquei esta questão dos tempos. Temos aqui uns tempos indicativos, já estão claramente ultrapassados, mas seja como for, peço-vos algum espírito de síntese. Obrigado. Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente do CCP, muito obrigado. Sim, duas notas. E aí, o país de onde eu sou nacional, França, vai decorrer durante o próximo mês de setembro, 19 a 22 de setembro, uma modalidade e um escrutínio para verificar durante 5 dias o aumento, nomeadamente, da participação eleitoral via internet para o Presidente da República Francesa. Como sabem, desde 2012, os franceses podem votar para os seus deputados, os 11 deputados na Assembleia da República Francesa, os deputados que residem no exterior. São 11 deputados e um modelo que funciona muito bem. Só para reforçar o que o nosso Presidente Flávio disse, que durante estes 5 dias, aliás, ainda temos 3 dias para nos inscrevermos, para podermos participar para este teste, não para saber se o voto eletrónico à distância funciona, porque funciona para os 11 deputados desde 2012, mas para saber se para o Presidente da República temos essa possibilidade, nomeadamente com um acesso que possa avaliar a robustez do sistema em termos de cibersegurança e gestão de fluxo. Pronto, era só para dar essa nota, por estarem eventualmente atentos ao que está-se a suceder com os franceses a residirem em França com o voto à distância. Nós solicitamos um misto como em França, nomeadamente, mas há outros países, voto presencial, voto por procuração, voto por correspondência postal, voto por internet. Pronto, isso para facilitar a participação dos portugueses a residirem no exterior. E, finalmente, tivemos o CGMAI esta manhã e uma dúvida. 2 correios que Paulo Marques não recebe em França e está excluído de receber o próximo voto para as legislativas em 2029. E aí preocupa as comunidades. Eu ainda estou vivo e penso que até 2029, porque é que digo estou vivo, Sr. Presidente? Porque disseram-nos que há os que morrem, não sabemos e temos que ter essa identificação. Pronto, isso também é um alerta. E era tudo, e agradeço que possam, durante esses momentos de 19 a 22 de setembro, estarem atentos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros franceses sobre essa modalidade. Obrigado. Obrigado. Daniel Loureiro, faz favor. Eu vou ser mais breve com o meu colega, porque ele fala muito. Eu vou ser muito cingido. Nós temos um problema, alguns dos problemas gravíssimos no ensino de português. As tabelas salariais, inclusivamente dos coordenadores dos ensinos, dos adjuntos, não são revistas desde 2006. E a minha pergunta é no sentido de se há uma proposta nesse sentido ou se há uma ideia nesse sentido para rever
as tabelas salariais, inclusivamente dos coordenadores do ensino, porque são efetivamente um trabalho que é feito, inclusivamente nos Estados Unidos, no Canadá, é um trabalho que se tem vindo a fazer e que demonstra que há frutos desse trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Começo pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente, e se concordar, devido com o colega... Muito obrigado. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos os senhores conselheiros aqui ao Parlamento e cumprimentá-lo também, Sr. Presidente, e o meu querido amigo também, Presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, nosso ex-colega, e que deixou aqui muitas saudades. Seja também muito bem-vindo. Só para vos saudar a todos, eu sou coordenador do Partido Social Democrata na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Nós costumamos sempre lembrar que esta também é a Comissão das Comunidades Portuguesas. Portanto, para vos dizer que estão sempre presentes aqui na nossa Comissão, as vossas preocupações estão sempre presentes, não só pelos deputados que são eleitos pelos círculos eleitorais referentes à imigração, como também por todos os deputados que fazem parte desta Comissão Parlamentar. Portanto, eu faço sempre questão de passar esta mensagem que não estão abandonados, não estão sozinhos, são ouvidos e, portanto, esta é mais uma oportunidade para ouvirmos as vossas aspirações. Sem dúvida que existem questões, como o colega deputado Carlos Gonçalves irá entrar em pormenor, seja a questão do voto, seja a questão das burocracias, esta questão agora do ensino, que são temas recorrentes aqui na Comissão e como o colega vai pormenorizar. Deixem-me vos dizer também que, por sugestão também do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, ainda por cima uma pessoa com uma enorme sensibilidade para as comunidades, se não é desta vez, quando é que será que esta Comissão de facto vai dar um destaque enorme às comunidades, até porque o nosso Presidente é um homem das comunidades e foi Secretário de Estado das Comunidades por várias vezes. Isto para dizer que no nosso plano de atividades faz parte uma visita precisamente às comunidades, ou seja, isto também para vos dizer que esta Comissão que efetua visitas ao estrangeiro, a prioridade será estar também ao lado das nossas comunidades. Existem algumas comunidades que atravessam problemas específicos. Eu sou eleito pela Madeira, sei perfeitamente o que se passa na Venezuela, sei perfeitamente o que se passa na África do Sul e quero-vos dizer que sempre que nós falamos destes países, em especial da questão política da Venezuela, a luz que abre imediatamente é defender os portugueses que vivem na Venezuela. Essa é a nossa prioridade. A parte política vem a seguir. E também, para terminar, Sr. Presidente, vos dizer que nós próprios na Ilha da Madeira, na região autónoma da Madeira, temos um próprio Conselho das Comunidades, que se reúne, aliás, todos os anos, e que o Sr. Secretário de Estado penso que também este ano vai desejar o gosto da sua presença, o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar vai desejar o gosto da sua presença e o Sr. Secretário de Estado também, porque nós somos uma terra de comunidades. Portanto, isto para vos dar as boas-vindas e desejar um bom trabalho aqui na vossa permanência em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudá-lo, porque é a primeira vez que tenho a oportunidade de saudar enquanto Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e as Comunidades Portuguesas, e para quem vem das comunidades portuguesas, e particularmente o CCP, ver uma das grandes figuras das comunidades, apesar de residir em Viseu, a presidir esta Comissão, é algo que todos devem considerar importante, independentemente do horizonte político de onde veio. Saudar também o Flávio Martins, eu ainda partilhei alguns dias de deputado com ele aqui, é o segundo deputado que foi presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, o que demonstra que há uma ligação clara entre o vosso órgão e a Assembleia da República, e porque, como disse o Sr. Presidente na sua intervenção, na definição de políticas para as comunidades, independentemente do conhecimento que cada um tem no plano pessoal, eu próprio que tenho a minha vida em França, é evidente que o Conselho das Comunidades tem uma proximidade. Há aqui muitas especificidades, porque há vários continentes e em vários continentes há países com realidades muito distintas e o vosso trabalho, a vossa ajuda é fundamental. E desde logo no que diz respeito à participação cívica e política. Foi aqui levantada a questão, por exemplo, do voto do postal, por exemplo, ser entregue no Consulado de Portugal. Já houve uma proposta do Partido Social Democrata apresentada nesta Assembleia da República que foi chumbada. Há a questão do voto eletrónico. A questão do voto eletrónico, que é uma questão que mobilizou alguns destes conselheiros há muitos anos. Eu recordo apenas que era um governo do PSD quando houve o único teste em 2005
que foi feito para o teste de voto eletrónico. Em 2017 houve mais um projeto de lei aqui apresentado que foi chumbado. Em 2023 igualmente. E agora em 2025 até foi o Flávio Martins, o atual presidente do CCP, que era então deputado, que fez a intervenção no plenário da Assembleia da República com um projeto de resolução também indicando ao Governo a necessidade de avançar com um teste de voto eletrónico que infelizmente foi chumbado e lamentamos, nomeadamente com um partido que nos surpreendeu com o voto contra do Partido Socialista. Porquê? Porque nós temos que alargar a participação dos portugueses no estrangeiro. Votaram 22%, é verdade, que são números que não andam assim tão longe de outras participações de outras diásporas, mas podemos ir mais longe, associando metodologias, o que já conseguimos para as legislativas, também por iniciativa deste grupo parlamentar. Mas, como é evidente, temos que tentar as novas tecnologias e aquilo que o Paulo Marques disse é uma realidade. A França utiliza o voto eletrónico há muitos anos, já teve a oportunidade de o experimentar. Para as eleições legislativas, os deputados eleitos pelos círculos da imigração deles são eleitos através do voto eletrónico e, como tal, nós não compreendemos, muito particularmente alguns binacionais nossos, poderia até falar da minha família, que vivem num país e quando votam para Portugal têm que votar por correspondência e quando votam pela França votam de forma eletrónica. E, portanto, nós temos que realmente que, com a diáspora que temos, sabendo que Portugal é um país repartido pelo mundo, sabendo que seremos mais fortes se contarmos com os que estão lá fora, sabendo que a globalidade do país depende muito dos portugueses que residem no estrangeiro, sabendo que os ciclos migratórios têm acompanhado a nossa história, nomeadamente nos últimos anos, porque houve pessoas formadas que procuraram oportunidades de trabalho também no estrangeiro, nós, como é evidente, temos que olhar para isto e o vosso contributo é fundamental. Recordo apenas que entre 2008 e 2015 foi feito um estudo pelo CCP. Eu recordo-me, era uma brochura de cor azul, salvo erro, e já na altura o CCP teve a oportunidade, com outros conselheiros, alguns estavam nessa altura, levantar este tipo de questões. Questões ainda mais concretas. A questão da devolução, e está na lei, ao fim de duas eleições e que o eleitor não vota. O que acontece agora é que temos tido ciclos curtos, tem havido eleições umas em cima das outras, e, portanto, muito rapidamente houve pessoas que nem sequer tiveram a oportunidade de ir ao consulado para mudar a sua morada no cartão de cidadão e, portanto, os ciclos curtos é que podem claramente fazer com que haja uma diminuição de eleitores, caso a lei não possa vir, como é evidente, a ser alterada. O voto presencial em mobilidade para as comunidades portuguesas, a nós, é algo que também, como é evidente, é importante para a participação dos portugueses também no estrangeiro, mas reparem bem que nós temos dois grandes momentos de votação presencial, que é os portugueses que estão no estrangeiro na altura de votar e depois é a nossa vez de votar. Mas este é um tema que também nos é caro e que nos parece claramente importante. Mas o voto eletrónico, meus amigos, é um tema que nos vai acompanhar e que certamente nós estaremos aqui na primeira linha como estivemos e faço aqui um apelo aos outros grupos parlamentares para que haja nesta Casa um consenso para que se avance com um teste. Porque o teste é apenas um teste. Já fizemos um em 2005, é a pré-história da informática. Estou a olhar aqui para o António Cunha, que esteve ligado ao movimento Também Somos Portugueses. É um teste. Portanto, não tenham medo do teste. E ninguém pode ter medo do voto dos imigrantes, que me parece a mim claramente fundamental, porque está provado que é através da participação cívica e política que se consegue manter a mais forte ligação com os cidadãos residentes no estrangeiro. Os franceses avançaram para a criação de círculos de imigração, digamos, estiveram nesta Assembleia da República a ver como é que eles não tinham, porque eles perceberam que aqueles que lá estavam fora, para se manterem ligados ao país, tinham claramente que participar na vida política do país de onde veio. Vou já terminar. Eu não sei se dei volta a tudo, mas uma nota aqui em relação ao ensino do português no estrangeiro, que é um tema estrutural, porque não há comunidades portuguesas, nem teria estado as comunidades portuguesas se não houver língua e cultura portuguesa, é fundamental. Não é só os coordenadores, é também os professores. Os coordenadores podem ser importantes. Eu compreendo no círculo fora da Europa, porque há poucos países que têm o ensino de português no estrangeiro, mas é os professores, é os coordenadores e também os professores. Depois, se for preciso dar mais
algum esclarecimento darei, mas como vem sobre este conjunto de matérias, eu estou-me a repetir, saí do Parlamento 3 anos e continuo, como é evidente, a levantar um conjunto de questões e as posições do PSC nesta matéria da participação cívica e política são claras há 20 anos. E os senhores já nos ouvem a falar da mesma maneira há 20 anos. E quando somos um grupo parlamentar a falar da mesma maneira há 20 anos, acho que também devem perguntar aos outros grupos parlamentares o que é que aconteceu durante esses 20 anos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Magno. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me saudar aqui um querido amigo e ex-colega, Dr. Flávio Martins. Em seu nome, saudar todos os conselheiros que aqui se apresentam hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu não vou me estender muito, realmente, porque o Dr. Flávio, em seu plano de atividades que apresenta hoje, já elenca a grande maioria dos problemas existentes nas nossas comunidades, mundo afora. Nós temos problemas com, como foi dito, especialmente na área de eleições, o que nos causa também muito receio na continuidade deste processo, onde a abstenção e os votos jogados fora são muito altos. A abstenção porque uma boa parte não recebe os boletins para poder exercer o seu direito de voto, uma grande quantia. E nós gostaríamos de ter, evidentemente, uma valorização maior do que está tendo agora o CCP. O Dr. Flávio Martins, com os seus conselheiros, está dando ao CCP, já há algum tempo, o valor que este conselho realmente sempre deveria ter tido. Na defesa das demandas das nossas comunidades, na apresentação de projetos para a melhoria da vida destas comunidades, em todos os aspectos, seja na votação, como dissemos, seja no ensino da língua. Nós temos, eu já defendo isso há algum tempo, a Escola Portuguesa de São Paulo, cujo imóvel está lá há 8 ou 9 anos, e não saiu do papel até agora esta escola oficialmente, apesar das muitas promessas do nosso governo. Então, são demandas que a gente sabe que são necessárias, são muitas, os apoios aos consulados para que os nossos utentes, os nossos irmãos, possam fazer valer o seu direito de renovar um passaporte, de renovar o seu cartão cidadão, e hoje eles não têm isso, de tirar um simples documento, uma certidão. Ele não consegue ter acesso aos consulados, ele não consegue ter acesso via e-mail, via telefone, é tudo agendamento, e esse agendamento é uma dificuldade que eu tenho certeza, todos sabem, do jeito que ocorre. Então, eu acredito que o papel deste Conselho é muito importante. Eu acredito também que ele estava um pouco relegado a um segundo plano, digamos assim, mas que com a garra do doutor Flávio Martins e dos senhores e dos demais conselheiros também, por que não, o CCP vai sim se valorizar cada vez mais e vai dar atendimento, vai dar respostas a todas essas demandas, ou pelo menos uma boa parte delas, que tanto necessitam as comunidades portuguesas fora do nosso Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Catarina Louro. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Presidente do Conselho Permanente, Flávio Martins, e todos os conselheiros e a Sra. Conselheira. Também é um gosto estarmos aqui a representar o Partido Socialista e a receber-vos e ter esta oportunidade de falar convosco, até porque reconhecemos naturalmente a importância do Conselho e a importância que tem, nomeadamente, na defesa dos interesses dos portugueses e das portuguesas que residem no estrangeiro e também aquelas que constituem a nossa diáspora, valorizando muito em especial a vossa capacidade de proximidade e de uma resposta clara e objetiva às necessidades
destas pessoas. E, portanto, naturalmente que queremos saudar a vossa presença aqui e não podíamos deixar de aproveitar para abordar 2 temas, mas antes disso, sobre a questão do sistema eleitoral. Na parte do Partido Socialista, nós nunca nos opusemos aos testes e às experiências, desde que consideremos que temos as condições de segurança reunidas para fazermos esses testes. E, portanto, parece-me, e concordo naturalmente, que temos que ser cada vez mais inovadores, mais ambiciosos e apostar no passo seguinte, se isso de facto vai ao encontro das expectativas das nossas comunidades, que responda às necessidades, que tenha melhores resultados e, por isso, naturalmente, isso vai resultar no aumento da participação e portanto, nos melhores resultados que todos queremos neste âmbito cívico e político. E, portanto, penso que estaremos sempre de acordo e que talvez seja agora o momento certo, uma vez que o Sr. Presidente do Conselho também traz este tema aqui, penso que será o momento certo para voltarmos a olhar para esse tema com responsabilidade e, portanto, da nossa parte também estamos de acordo. Depois dizer que o ensino português no estrangeiro é também um dos temas muito caros ao Partido Socialista, portanto nós sempre, historicamente, ressaltamos a importância do ensino português. Sabemos que, de facto, e temos vindo a dizê-lo em muitos fóruns, que é muito importante nesta ligação também às nossas comunidades por todo o mundo, continuarmos a valorizar e a promover a nossa língua portuguesa e, portanto, nós, inclusive, acabámos por ter a oportunidade de propor, no ano passado, o fim da propina dos cursos tutelados pelo Camões e, portanto, pelo Instituto Público e, portanto, essa proposta chegou a ser aprovada, mas isto para dizer que, de facto, não é colocada em causa a nossa preocupação e a nossa dedicação ao tema do ensino português no estrangeiro. E, portanto, valorizamos muito. E daí também temos agora essa informação da questão das tabelas salariais. É um tema que nós queremos aprofundar e, portanto, também gostaria de saber se, para além desse, existem outros problemas identificados por vós, neste nível, que possam ser mais prementes e que tenham que se passar a ser prioritários. E, portanto, aproveitando também que trouxeram este tema para aqui, estamos disponíveis para, se houver essa possibilidade, de abordar mais um bocadinho esse tema. Depois, outros 2 temas que não foram abordados e que nós gostávamos, de uma forma ainda que superficial, ouvir o Presidente do Conselho, tem a ver com 2 temas que nos preocupam particularmente, que têm a ver com a situação da nossa comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Portanto, nós sabemos que existe alguma instabilidade e alguma incerteza relativamente ao que pode vir a acontecer. Todos os dias vemos notícias e discursos mais ou menos de zigue-zague. E, portanto, precisamos de reconhecermos a importância deste tema e precisamos também de perceber melhor como é que o próprio Conselho tem acompanhado esta situação dos imigrantes, uma vez que também nos tem chegado relatos que eu acredito que sejam genuínos de pessoas que estão muito preocupadas com o seu futuro. E, portanto, neste seguimento, uma situação do outro lado da equação, que tem a ver com a nossa parte com a nossa parte de Portugal, portanto nós acabámos por assistir à aprovação de alterações à lei da nacionalidade e é só para tentar perceber se o Conselho já falou sobre o tema, se tem acompanhado e o que é que considera sobre isso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Falta o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rodrigues Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores conselheiros, é sempre um prazer. Nós estamos aqui há 5 anos na Assembleia da República, temos sempre feito muita questão, principalmente que passámos a ter grupo parlamentar, de acompanhar também de perto as visitas do Conselho das Comunidades a esta comissão, e eu às vezes começo-me a questionar quais serão os níveis de resiliência e de paciência dos conselheiros, porque os temas são sempre os mesmos. E nunca são resolvidos. Obviamente que isso podem-se derivar, às vezes, à mera instabilidade política. Há vários temas nesta casa, não apenas relacionados com as comunidades, que são vítimas do fim das legislaturas. E, portanto, obrigatoriamente caem. Ainda agora, na sexta-feira, vamos estar a debater aqui na casa um tema que é, por exemplo, a regulamentação do lobby, que é um tema que já foi mais do que consensualizado na maior parte dos partidos políticos. Já é a 5ª vez que vamos tentar. Portanto, não são só os temas
relacionados com as comunidades. Mas às vezes também é por incapacidade ou por falta de vontade, não é só por causa da questão da instabilidade. E, portanto, mas nem tudo. Há temas aqui às vezes que acontecem, e eu vou deixar para o final isso, depois tenho uma pergunta para fazer aos senhores conselheiros. Mas sobre os temas que são repetidos, e que principalmente são os temas que, ao não serem resolvidos, mantêm-se como prioridades, os conselheiros, aqueles que também já nos vão conhecendo, sabem aqueles onde nós concordamos e aqueles onde discordamos. Relativamente à questão do ensino da língua, sabem que temos concordância ao nível do ensino do português enquanto língua materna, temos discordância quando falamos do ensino português como segunda língua, que nós aí achamos que as propinas devem existir. Sabem que não temos a mesma posição relativamente ao voto eletrónico, embora tenhamos sempre votado a favor do desenvolvimento do teste piloto, porque obviamente com o teste piloto é que poderemos tomar uma decisão se somos favoráveis ou não a fazer esse passo, mas de uma vez por todas que se faça o teste. Temos sempre dito que não seja apenas num país, pelo menos em dois. Já conhecem a nossa posição sobre o teste piloto. Sabem a nossa proposta também daquilo que é a alteração do sistema eleitoral ao nível do círculo de compensação, porque isso também vai beneficiar os portugueses da diáspora, também relativamente à uniformização e à simplificação dos processos entre eleições. Portanto, mas sobre tudo isso não há novidades. Sabemos a posição do Conselho, sabem a posição dos partidos e, neste caso, também da Iniciativa Liberal. Eu vou deixar para o final uma pergunta, porque nas últimas legislaturas houve um processo legislativo que decorreu nesta Comissão que diz respeito direto ao Conselho das Comunidades, que é a própria lei do Conselho das Comunidades. Esse processo legislativo decorreu, terminou, não com aquilo que era o desejo do Conselho das Comunidades, porque na altura havia uma maioria absoluta do Partido Socialista e, portanto, o Partido Socialista decidiu ir em sentido completamente contrário àquilo que era a vontade do Conselho das Comunidades, aquilo que tinha sido consensualizado e negociado nesta Comissão entre os vários partidos. E, portanto, a pergunta que eu faço é se, para o Conselho das Comunidades, faz sentido e é necessário, mas estritamente necessário, voltarmos a fazer uma revisão da lei do Conselho, porque desta vez, não havendo maiorias de ninguém, possivelmente iremos mais ao encontro daquilo que são as ambições e as vontades do Conselho das Comunidades e não de uma maioria de turno que, na altura, decidiu ir em sentido contrário ao Conselho das Comunidades. Portanto, esta é a pergunta que faço e, se acharem que, de facto, é estritamente necessário, a Iniciativa Liberal assume o compromisso de apresentar um projeto de lei nesse sentido, para depois, com todos os partidos na sede desta Comissão, fazermos o processo de especialidade. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Conselho, ao Sr. Presidente Flávio Martins. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De início, eu gostaria apenas de fazer aqui uma referência, e me perdoem essa referência, porque ela é muito pessoal, inclusive. Porque eu já nasci no Rio de Janeiro, mas a minha família, ou ela é transmontana ou é de Viseu. Eu não poderia deixar de registrar que Viseu parece que está a conquistar as comunidades e o mundo, porque a mesa diretora é toda composta por deputados eleitos pelo Círculo de Viseu, ou seja, o deputado José Cesário, a deputada Elza Paz e o deputado João Tille, que hoje não está aqui, mas que também foi eleito lá pelo Círculo de Viseu. Eu não poderia passar sem deixar esse registro aqui. Uma outra questão que eu acho que é importante, até para deixarmos, digamos, muito bem clarificado, é que as comunidades hoje não são mais as comunidades de há 40 anos atrás. 40 anos atrás, e talvez um pouco mais ou um pouco menos, eram predominantemente emigrantes. E essa é a palavra, inclusive, que se usa até hoje para definir as nossas comunidades. Entretanto, as nossas comunidades hoje são compostas, e eu não quero dizer se maioritariamente ou não, mas em boa parcela, por pessoas que já nasceram no estrangeiro. Que é o meu caso, é o caso, inclusive, de alguns conselheiros e conselheira aqui presentes. Então, acho que isto precisa ser dito, porque, senão, nós não avançamos também com a dignificação das nossas comunidades, para reconhecer que a Portugalidade ela está para além da territorialidade. E acho que isso é importante para afirmarmos, inclusive, a importância do trabalho dessas pessoas, ou da maioria dos nossos que, mesmo não tendo nascido aqui em Portugal, são tão portugueses quanto qualquer outro e defendem Portugal como se defendessem, e às vezes até mais, o país onde nasceram.
Uma outra questão também que acho que é importante, e foi referido pelo meu amigo deputado Paulo Neves, e acho que é de ser dito, se há aqui, e nós sabemos que toda a legislatura há um plano de trabalho, de atividades da segunda comissão, e se forem efetivamente e tiverem orçamento para fazer aqui uma visita a alguma comunidade nossa, que, por favor, elejam aquela comunidade ou alguma comunidade que tenha as maiores carências. Porque visitar as comunidades consolidadas é muito fácil. Então, eu acho que precisam visitar os países, as comunidades onde haja maior carência delas, porque é ali que se precisa mais da presença de Portugal e da Assembleia da República. E, portanto, eu diria que é até necessário que façam isso. E eu agradeço bastante se puderem fazê-lo. E haveria aqui diversos exemplos. Eu poderia falar da Venezuela, poderia falar da África do Sul e de diversos países, portanto, que precisam desse contato mais próximo. Eu não poderia também deixar de fazer aqui uma saudação especial aos deputados que foram eleitos pela Europa e por fora da Europa. Evidentemente, são aqueles que representam diretamente, todos são deputados de todos os portugueses e portuguesas, mas nós sabemos que esses foram eleitos por lá, então eu não poderia deixar de também registrar o deputado José Cesário, o deputado Carlos Gonçalves, o deputado Manuel Magno, que foram legitimamente eleitos por aqueles que vivem lá fora. Uma outra questão também que eu quero, mais uma vez, referendar, ou melhor, reiterar, é a importância do orçamento para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Nós já ouvimos diversas vezes de quem está no governo de que nós não utilizamos todo o orçamento que é disponibilizado, o que é verdade, mas é uma meia-verdade. É uma meia-verdade porque, nos últimos anos, inclusive, nós tivemos vários constrangimentos, que podem ser decorrentes, por exemplo, da pandemia, podem ser decorrentes de uma série de limitações que são impostas e, às vezes, impostas até pela própria burocracia. Então, nós, do Conselho das Comunidades Portuguesas, queremos reafirmar a importância de termos um orçamento que possa ser efetivamente e todo utilizado e até mesmo sem cativações pelo nosso Conselho. Porque a verdade é que os orçamentos que têm sido atribuídos nos últimos 10 anos, eu falo pelo tempo que estou no Conselho das Comunidades, é que sempre há cativações. Isso é importante que seja aqui dito, de modo a que nós possamos usar autonomamente, digamos, esse valor, não apenas objetivando a possibilidade de nos reunirmos ou realizarmos algumas ações, mas, por exemplo, para termos o tão defendido por diversos grupos parlamentares aqui presentes, mas que até hoje não ocorreu, que é o nosso gabinete de apoio. Uma outra questão também, que foi aqui destacada pelo deputado Rodrigo Saraiva, também a quem saúdo neste momento, do Iniciativa Liberal, há sempre temas que são recorrentes. Um, inclusive, que nós não trouxemos, mas que é recorrente, é o funcionamento dos postos consulares, que não foi nem abordado aqui, mas nós sabemos também que tem se avançado nesse sentido, mas que talvez neste momento havia aqui outros temas mais importantes, até por conta do ato eleitoral para a presidência da República e da possibilidade de alguma alteração ou reflexão a esse respeito. Não o abordamos, mas é sempre um tema muito caro para nós, até porque os postos consulares são efetivamente o balcão dos ministérios e das secretarias de Estado nas comunidades, e nós sabemos que às vezes há muitos constrangimentos, que são os mais variados, inclusive mesmo de um plano de carreira que dignifique, inclusive, o pagamento salarial dessas pessoas que estão lá e que precisam também desse reconhecimento, que nós também sempre defendemos, inclusive aqui nesta casa. Em relação à Lei 66A, que foi provocado pelo deputado Rodrigo Saraiva, efetivamente a Lei 47 de 2023 ela não veio apresentar aquilo que nós esperávamos. Nós já, inclusive, manifestamos na ocasião a nossa contestação em relação àquilo que foi aprovado nesta casa, mas consideramos também que dentro do trâmite democrático e legislativo era uma possibilidade, e afinal
Foi o que ocorreu. Como nós, entretanto, não teremos eleições até 2027, não é? E nós esperamos que efetivamente o quadriênio seja cumprido, porque também já há mais de 25 anos que o quadriênio não é cumprido para o Conselho das Comunidades Portuguesas, a verdade é que acho que ainda haveria tempo e há outras matérias mais urgentes, como nós esperamos também voltar a outras ocasiões, certamente nas próximas nós poderemos abordar alguns desses temas com os quais não concordamos e frontalmente, lealmente, poderemos apresentar aqui às senhoras e aos senhores. Mas já adianto que foi uma imposição da própria alteração feita pela Lei 47, que foi a limitação de mandatos. Quando nós não temos poder algum e somos tão somente um conselho consultivo, que aliás nem sempre somos consultados, é uma outra questão que vamos acompanhar e vamos reiteradamente. Ontem já falamos disso com o doutor Emílio Souza, o atual secretário de Estado, e vamos sempre falar com quem de direito a respeito disso, que nós sabemos que não é a nossa palavra que vale. Ou melhor, não será a nossa palavra que será definitiva, mas nós queremos ser consultados sobre todas as políticas públicas que sejam referentes às comunidades portuguesas. E nós não podemos admitir que este ou aquele governo faça qualquer despacho, qualquer portaria, qualquer ato, sem nos consultar. O que, aliás, inclusive, foi o que o nosso presidente da comissão fez quando era secretário de Estado, quando foi propor a alteração do decreto que regulamenta o apoio ao associativismo, por exemplo. Então, nós precisamos ser consultados, e não somos para todos. Mas, mesmo assim, impuseram-nos um limite de 3 mandatos, quando até hoje nós não compreendemos, porque pareceu-nos, e ainda nos parece, que foi quase que assim uma sanção aplicada para que nós soubéssemos, digamos, qual é o nosso papel e qual é o nosso limite. E nós, infelizmente, não concordamos com isso, por exemplo, mas achamos que isso pode ser debatido nos próximos anos. Agora, em relação também à deputada Ana Louro, que, portanto, nos trouxe algumas questões importantes, né, do Partido Socialista, acho que, em relação às deportações, talvez o Daniel e o Manuel, que são do Conselho Regional da América do Norte, possam, em síntese, trazer aqui mais algumas informações. Entretanto, ontem foi um tema de conversa que tivemos com o secretário de Estado das Comunidades, e o que nós soubemos foi que, até a presente data, quer dizer, já temos aí 6 meses de governo, do atual governo norte-americano, foram realizadas 5 deportações de portugueses, né? E que haveria 17 que estariam detidos e talvez em possibilidade de serem deportados. O que corresponde a um número, digamos, muito menor do que já houve em anos anteriores. Ou seja, na prática, o que nós percebemos é que o próprio governo Obama, que é democrata, deportou muito mais em números gerais e também em portugueses do que, por exemplo, a atual gestão norte-americana, mas é uma situação que talvez traga mais temeridade do que propriamente a deportação. E nós já sabemos que esse temor também causa muita preocupação nas nossas comunidades norte-americanas. Em relação à aquisição da nacionalidade, sobre este tema, e nós não temos, porque este agora baixou a especialidade, nós esperamos que esse é o momento da Assembleia da República, nós vamos aguardar um pouco mais para sabermos quais serão as propostas que a apresentar, não é? Aliás, esta foi a posição, inclusive, ontem apresentada por um dos candidatos, o doutor José Seguro, quando foi questionado, o que para nós foi interessante, porque ele veio falar das comunidades conosco e, ao fim, a comunicação social perguntou-lhe tudo, menos alguma coisa sobre as comunidades. Eu acho que essa é a visão... Essa é a visão que muitas vezes Portugal tem das comunidades. As pessoas em Portugal, quase todas têm pessoas que já imigraram ou que já nasceram lá fora. Mas não perguntaram coisa alguma. Não é? Evidentemente que eu faço aqui a salvaguarda da Paula Machado, mas no momento em que as câmeras lá estiveram apontadas para o candidato à presidência da República, não houve uma pergunta
relacionada às comunidades. Manuel, por favor, Manuel Viegas, rapidamente. Manuel, sobre a nacionalidade, ou Daniel, se quiser. Eu queria responder à deputada... Qual é o seu nome? Catarina Loura. Eu vivo nos Estados Unidos há 64 anos. E o que a senhora disse não é verdade. Porque a senhora não está no terreno. Eu vivo nos Estados Unidos. Vivo no maior estado, que é o segundo estado maior da América do Norte. 0 deportados portugueses. Só o que disse aí é só por, talvez pela mídia, porque você não está no terreno e não falou verdade. Ok? Obrigado, desculpa. Ora, vamos lá ver, vamos pôr ordem nisto. Portanto, senhores conselheiros, alguém... Daniel, faz favor. Sim, é só para responder também a esta questão das deportações ou até do ensino de português. Rapidamente, a questão das deportações, eu acho que é mais, não é necessariamente os números em si, acho que pode haver uma certa aflição na nossa comunidade e acho que nesta casa, tanto os senhores deputados como nós como conselheiros temos a responsabilidade de apaziguar o mais possível a nossa comunidade nos Estados Unidos ou até no próprio Canadá. As deportações não se limitam aos Estados Unidos. O Canadá também já teve esse problema, o Reino Unido, a França. Não faltará essas situações acontecerem em diversos países do mundo, por isso acho que é da responsabilidade toda nossa, obviamente, de acompanhar quando há mudanças radicais de políticas, que é o caso dos Estados Unidos, quando há uma ideia que vai criar ansiedade na população em geral, temos que acompanhar isso, como é certo. No que diz respeito à questão do ensino, sim, também há outros temas. Há, nas nossas comunidades, inclusivamente na América do Norte, há uma migração das populações. As populações mexem-se, inclusivamente, nos Estados Unidos. Muitas das pessoas, que é inclusivamente aqui o meu colega em Palm Coast, há uma procura do ensino de português, mas não há ninguém para ensinar. Logo a partir dali estão ali 7, 12, 15, 20 crianças que não têm a possibilidade de ter ensino de português. Noutros casos, como é o caso, por exemplo, da Winnipeg, uma escola que desapareceu por completo na Associação Portuguesa de Manitoba, desapareceu por completo antes da pandemia, hoje foi reatada por 2 jovens, que hoje é presidente e vice-presidente da associação, são 2 jovens de cerca dos 40 anos, que reataram essa escola, que assinaram um protocolo, inclusivamente, o ano passado com o Instituto Camões, que tem a possibilidade de hoje ter 50 alunos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, depende dos dias, e que estão efetivamente ali a ensinar português, que fazem outras atividades, arranjos folclóricos e outras coisas assim, mas que estão inclusivamente a aprender não só a língua, mas também, o que é mais importante ainda, é a cultura portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel Loureiro. Ora bem, não há mais algum senhor conselheiro? Pronto. O Sr. Deputado Elza Paes quer fazer uma breve intervenção, faz o favor. Sr. Presidente, muito obrigada por me dar a palavra. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho e todos os senhores e as senhoras conselheiras. É um prazer sempre poder ouvir-vos sobre temas que nos preocupam, quer a quem está, quer a nós, deputados, que estamos nesta comissão. Só relativamente à questão das deportações, e muito brevemente, se nós falamos delas, é porque estamos preocupadas com quem reside nestas comunidades e ouvimos as notícias e vemos as mudanças de orientação política, onde este tema, que embora sendo tema recorrente sempre, mas foi colocado na agenda com a veemência que todos nós sabemos. Portanto, não é contra, antes pelo contrário, se não houver problemas, tanto melhor. Apoiamos e estamos aqui disponíveis para os problemas que identificarem e relativamente aos quais nós possamos desenvolver estratégias para vos apoiar. É nessa linha e, portanto, não é uma estratégia de estar contra, antes, pelo contrário, de vos poder apoiar e, nesse aspecto, acompanho o que o Sr. Conselheiro Daniel André disse sobre a matéria. Loureiro, peço imensa desculpa, ainda não estou dentro dos vossos nomes, ainda não tenho conhecimento dos nomes todos. A ideia de que a ansiedade provocada por estas mudanças políticas deve ser restada e devemos preocupar-nos com um conjunto de propostas que possa diminuir essa ansiedade. É nessa linha que o Partido Socialista está aqui, nesta comissão, e estará sempre convosco para vos ajudar no que for preciso em temas que estão na agenda ou outros que não estando e que, se forem colocados por vossas excelências, também teremos que os considerar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ora, muito obrigado. Antes de terminarmos a reunião, repito aquilo que disse aos senhores conselheiros no início. Nós vamos sempre fazer as audições do Conselho em plenário da Comissão, porque, como disse o Sr. Deputado Paulo Neves, esta Comissão não é por acaso que se chama Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Não é Comissão dos Negócios Estrangeiros, Cooperação, Ajuda ao Desenvolvimento e Comunidades Portuguesas. Não. É a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Okay? Bom. Segunda questão que vos quero dizer. É verdade que há assuntos que nunca se resolvem. Mas a verdade é esta também, objetivamente. Neste momento já não estamos aqui a discutir o alargamento do prazo de validade do passaporte português. Foi decidido recentemente e está em execução e vamos ter um novo passaporte. Neste momento já não estamos aqui a discutir a questão do pagamento dos salários dos nossos funcionários dos consulados e da Embaixada no Brasil em euros, porque foi decidido, está já em execução. Aliás, já está executado. Os funcionários já receberam os seus primeiros meses de salário exatamente processados em euros. Também já não estamos aqui a discutir o fim da propina, porque a propina, por iniciativa quer de partidos hoje na oposição, quer do Governo, está eliminada a propina do ensino português no estrangeiro. E também já não estamos aqui a discutir, pelo menos uma parte das questões burocráticas estavam associadas aos apoios às associações das comunidades, porque, como sabem, o regulamento foi revisto, no meu entender ainda há muito para fazer esse nível, mas já foi revisto. E já houve alterações no sentido da redução da burocracia e até essas alterações, é bom não esquecer, que contemplam a área da comunicação social das comunidades. E há aqui jornalistas das comunidades que eu, naturalmente, saúdo muito especialmente. Também já não estamos aqui a discutir a questão, por exemplo, da substituição dos equipamentos informáticos dos nossos funcionários, porque num processo iniciado ainda pelo governo anterior àquele que eu fiz parte e concluído por um nosso, todos os funcionários da rede diplomática e consular têm neste momento computadores novos e estão preparados para a fase seguinte, que é a fase da implementação do novo modelo dos equipamentos de recolha dos dados biométricos. E já agora também deixem-me recordar aqui que ao longo deste último ano, um ano e pouco, foram admitidos cerca de 180 funcionários novos para os consulados e para as embaixadas. Nunca tinham sido admitidos tantos. Ou seja, temos muito pela frente. Há questões aqui que são recorrentes, particularmente as questões eleitorais, mas é evidente que alguma coisa vai acontecendo. E, já agora, é bom ter em consideração, porque números são números, que relativamente às deportações de portugueses que estão no estrangeiro, os países de onde são deportados mais portugueses são França e Reino Unido. Okay? Sempre alternando. Mas dos Estados Unidos foram deportados em 2017 61 portugueses. Em 2018, 91. Em 2019, 81. Em 2020, 30. Em 2021, 12. Em 2022, 19. Em 2023, 19. Em 2024, 19. E, até à minha saída do governo, tinham sido deportados 10 e estavam 17 em fila para poderem, eventualmente, vir a ser deportados. A área de onde são deportados mais é New Bedford. A Bolsa da Nova Inglaterra é a maioria clara. E são mais ou menos 50-50 continentais e portugueses originários da região autónoma dos Açores. É uma situação dramática, é, delicadíssima, com certeza, mas, atenção, não é um fenómeno novo. É um fenómeno que sempre existiu e sempre vai existir. Nós temos poucos cidadãos presos no estrangeiro, detidos, temos em qualquer caso alguns, e evidentemente que todos eles são sempre passíveis de vir a ser deportados, sobretudo
Sobretudo não, quando são mononacionais. É bom ter isto em consideração. Senhores conselheiros, Sr. Presidente, é um prazer muito grande ter aqui Vossa Excelência. Gostaria mais que Vossa Excelência estivesse no meu lugar, mas a vida é assim. E é um gosto enorme revê-los a todos. Espero no futuro que tenhamos aqui mais senhoras, é verdade. Seja como for, a senhora Conselheira Beatriz representa, é a única presente, mas naturalmente é um prazer tê-la cá. Tal como todos vós sois homens e mulheres com grande experiência na vivência das nossas comunidades e o vosso conselho será extraordinariamente útil para aquilo que viermos a fazer de positivo. Mas não se iludam quanto a uma coisa. O grande desafio que temos pela frente é conseguir que todos os 230 deputados desta Casa representem realmente as comunidades portuguesas. Esse é o grande desafio. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores conselheiros, a reunião está encerrada. Muito obrigado.